Salmo de número 19. Diz assim a palavra do Eterno Criador: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que o salmista Davi, quando ele fez esse salmo, este louvou a Deus, né? Ele engrandeceu ao nosso Criador pelo seu imenso amor e pela criação, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E aqui os céus eles declaram a glória de Deus. Quando ele fala que os céus declaram a glória de Deus, tudo aquilo que foi criado, né? Tudo que foi formado, estrelas, sol, lua, né? Satélites naturais, tudo que foi criado por Deus é tremendo, porque jamais um ser humano é capaz de fazer o que o próprio Deus faz, né? É coisa tremenda, é algo sobrenatural que ultrapassa os nossos limites, que ultrapassa o nosso saber, as nossas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. E que a palavra de Deus, ela traz vida, né, aos inexperientes. Louvado seja Deus. Quem é o inexperiente? Aquele que não tem o conhecimento da verdade. Aquele que não tem os seus passos em experiência de vida, que sabe o que é certo e o errado por completo. Mas Deus,
pelo seu infinito amor, ele mostra que as suas obras são até mais obedientes do que os próprios seres humanos, que foi-lhe dado o raciocínio e o entendimento para pensar, dizer sim ou não. Até porque a lei da natureza, ela já tem os seus limites. Jó, quando estava em suas aflições, ele proclamava que Deus dizia às ondas do mar: vai até aqui e não mais. Ou seja, as ondas do mar, ela tem o seu limite. Ela não pode ir além do que é necessário e do que não é lhe ordenado. Deus, através de seu Filho, quando deu ordem, quando estava ali dentro do barco, em meio à tempestade, e ele deu ordem para que o mar se aquietasse, porque estava muito agitado, a gente entende que quando ele fala com a natureza, dá a entender que a natureza ela tem vida própria, né? Deus, ou seja, Deus deu a vida a ela, para ela agir conforme a necessidade, conforme a sua vontade. E a natureza, ela obedece a Deus, porque ela é a glória de Deus. Ela obedece aos seus limites. Ela foi feita conforme a necessidade. Nada se destrói ou é criado sem um motivo. Louvado seja Deus. E nós, seres humanos, muitas vezes que fomos criados por Deus, não queremos se submeter à vontade do Senhor. Não queremos nos submeter à criação de Deus. Vemos que a criação de Deus ela é sujeita à sua vontade. E nós, pensantes, que sabemos o que é o bem e o mal, não queremos nos sujeitar à vontade de Deus. Sempre buscamos o nosso próprio interesse, sempre buscamos nos autofavorecer, sempre buscamos algo para enriquecer a nossa vida. E não tiramos um tempo para pensar em Deus, no que Ele criou, no que Ele formou, para que nós venhamos estarmos nesse momento com o fôlego de vida, que não é nosso, é dom de Deus. A Bíblia diz que os preceitos do Senhor é justo e dão alegria ao coração. E o mandamento do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. E o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Louvado seja Deus. São mais desejáveis que o ouro. Há quem dera, aqui é a palavra do Senhor, Davi, ele está falando aqui, segundo o seu coração, que ele deseja obedecer a Deus, né, as ordenanças de Deus, muito mais do que as riquezas. Porque Davi, ele imaginava o quê? Que tudo aquilo que ele possuía como consequência de obediência a Deus. Ele não precisava correr atrás das riquezas, ele não precisava pedir para alguém trazer riqueza para ele. Não, ele apenas obedecia a Deus, e Deus ia mostrando os caminhos e ia abençoando. Por isso que ele diz que o temor do Senhor, né, é muito mais desejável, né? São mais desejáveis do que o ouro e do que muito ouro puro. E são mais doces do que o mel. Então Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, quando teve ali a sua queda, né, todos conhecem o momento em que Davi ele caiu. No Salmo 51, Davi ele se arrepende tanto, aquele salmo que ele escreveu foi exatamente por causa do erro que ele cometeu contra Deus. E ele dizia em suas palavras desta forma:
Deus, não retira de mim, não me lanças fora da tua presença e nem retira de mim o teu Santo Espírito. Porque quando ele pecou contra Deus, ele era um homem muito obediente, um homem que sempre fazia a vontade do Senhor, sempre perguntava a Deus se ele podia ou não fazer tal obra, se ele podia ou não ir a alguma batalha. E quando ele se envolveu em atos ilícitos que não era permitido, por se apaixonar por um amor proibido, né, ele passou um ano ali, escondeu aquele caso e imaginava ele que Deus não iria requerer, porque Deus o já havia abençoado, porque Deus já havia colocado em seu trono. Mas o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele não age com parcialidade. Independente de quem seja, de quem comete os seus erros, ele requer uma resposta. Ele requer uma resposta. Assim como Adão, que no princípio, todas as tardes, Deus o visitava no jardim para conversar com ele. Todas as tardes, Deus descia ali no jardim onde ele estava e conversava com Adão, assim como eu e você conversamos hoje. E quando ele chegou no jardim e não encontrou Adão, e ficou clamando: Adão, onde tu estás, Adão? E Adão disse: estou aqui, Senhor. Eu me escondi, porque eu estava nu. E Deus perguntou para Adão: mas quem te mostrou que estava nu, Adão? Por acaso tu comeste do fruto que eu disseste para ti não comer? Adão tentou se justificar e colocou a responsabilidade para sua mulher. E disse: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E a mulher também, para tentar se livrar do seu pecado e se justificou, disse que Satanás, a antiga serpente, o havia enganado. Ou seja, não assumindo a sua responsabilidade. Poderia, talvez, Deus ali até perdoar Adão, Eva, pelo mal que eles cometeram. Mas o problema do não perdão é porque eles não se arrependeram. Ao contrário, eles buscavam alguém para o acusar, para colocar sua responsabilidade. Eu pequei porque fulano me seduziu. Eu pequei porque me enganou. Fulano me enganou. Sendo que Deus o fez um ser perfeito, seres humanos, para tomar suas próprias decisões do que é certo ou errado. Assim como nós sabemos. Quais são as consequências do caminho que nós escolhermos? Nós temos que entender que Deus nos deu o livre-arbítrio para nos escolher como segui-lo, como enfrentar o caminho. E todas as nossas ações que nós tomarmos vai gerar uma consequência, seja ela boa ou seja ruim. Se tomamos uma ação ruim, as consequências que virá será uma recompensa ruim. Se fazemos uma ação boa, as nossas recompensas que receberemos serão boas. Assim Davi, quando imaginava que Deus não tinha se importado durante um ano, e ele vivia a sua vida normal, estava ali com o seu filho, né, que Deus o havia permitido através das suas próprias vontades. Ele teve um filho ali com Betseba.
Quando Deus viu que ele não se arrependia, que ele não se voltou e nem conversou com Deus, e nem imaginava que Deus não se importava com o que ele estava fazendo, porque ele talvez achou que porque era grande, porque era rei, Deus não iria, e foi levantado por Deus, Deus não iria punir. E Deus enviou ali o profeta Natã, a qual revelou o profundo e o oculto. E ele se ajoelhou em terra, arrependido, e pediu perdão a Deus pelo ato que ele tinha feito, que ele tinha cometido. E Deus o perdoou. Só que teve as consequências ruins. Deus, ele não só perdoa o ser humano pelos seus atos repugnantes ou maldosos, mas esse ato que ele cometeu vem uma consequência. Diferentemente dos pais hoje, das pessoas que perdoam alguém e não causa nenhuma consequência e não faz nenhum tipo de pagamento, porque a maioria dos pais hoje, quando os filhos erram, eles passam a mão na cabeça dos filhos e não gera nenhuma consequência danosa pelos atos que cometeu. Deus não, Deus ele é diferente. Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é justa, né? E a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A Bíblia diz que o Deus, ele corrige todos aqueles que ele ama e recebe como filho. Ele corrige, ele açoita, se necessário. Davi, ele passou por essa situação. Foi açoitado, perdeu o seu filho pelos seus próprios erros. Não foi Deus que tirou a vida. Ele mesmo cometeu o erro e fez com que o seu filho perdesse a vida. Não foi Deus que deu o primeiro passo para o erro, mas sim o próprio Davi. Ele deu o seu passo para o erro. Assim como Adão deu o seu próprio passo para cometer o pecado, Davi também deu os seus passos para cometer o pecado. E nós não podemos colocar a responsabilidade da perca de uma vida em Deus só porque Ele nos criou. Ele nos deu uma ordem. Assim como Davi também deu uma ordem a Salomão e disse: filho, vem aqui, eu estou prestes a morrer. Mas obedece os mandamentos do Senhor e tu serás próspero. Tu serás próspero. Tu terás muita riqueza. Tu serás grandemente abençoado. Aí ele diz no finalzinho: enquanto você estiver em obediência às minhas ordens e aos mandamentos de Deus, Ele te abençoará. Porém, se tu abandonares, Ele também vai te abandonar. Então, Deus, Ele é imparcial. Deus, Ele age com justiça, conforme o que nós merecemos. Deus, Ele não vai tomar algo que você tem de bom. Ao contrário, Ele vai acrescentar mais coisas boas quando nós buscamos fazer o bem. Em Efésios, no capítulo de número 2, o verso 10, fala que nós fomos criados por Deus para realizarmos boas obras. Se nós fomos criados por Deus para realizarmos boas obras, temos que fazer de tudo para agradá-lo. Louvado seja Deus. Assim como as obras do Senhor é a glória dele. Porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você e eu fomos criados para sermos frutíferos e darmos fruto de boas obras. Para nós achar graça aos olhos do Senhor. Assim como ele fala no último versículo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Louvado seja Deus. Que as nossas palavras,
que tudo aquilo que nós falamos seja para a glória de Deus. Que as nossas palavras sejam para edificar, seja para dar vida, seja para dar crescimento. Que seja, mesmo em crítica, que seja uma crítica construtiva. Que nós venhamos realizar, através das nossas mãos, algo que agrade ao Senhor. Que o nosso coração venha a ser segundo o coração de Deus. Por isso a palavra do Senhor fala nos Salmos: deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Se queremos que algo seja realizado, aqui Ele está falando de algo que é bom. Não é qualquer tipo de desejo. Porque para Deus nos abençoar e realizar algo que está segundo o nosso coração, nós temos que se deleitar nele. Como é se deleitar no Senhor? Estar em obediência ao Senhor. Estar em convivência com Ele. Assim como a natureza se sujeita a Deus, no propósito de nascer, crescer, reproduzir, também nós temos que ter esse desejo, nós temos que se deleitar em obediência a Deus. Porque as nossas vidas não dependem de nós mesmos. O nosso fôlego de vida não depende de nós mesmos, depende da obediência à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, não depende dos nossos conceitos, das nossas próprias vontades de escolher alguma coisa e dizer que somos dependentes de nós mesmos. Não. O nosso fôlego de vida e tudo aquilo que Ele criou, nós somos dependentes dEle, da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo venha abençoar a tua vida nesta manhã, nesse sábado abençoado. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo e que essa palavra venha gerar uma árvore dentro do teu coração e que essa árvore venha dar frutos dignos de arrependimento. Que a graça do Senhor esteja contigo nesta manhã. Amém.